O capítulo 19 de Atos dos Apóstolos vai nos dar algumas lições maravilhosas. Sobre elas queremos compartilhar alguns versículos ao seu coração. O primeiro versículo está no versículo de número 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito quando creste? E disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. No primeiro versículo, nós destacamos aqui Paulo falando para a liderança a respeito da importância do Espírito Santo na vida deles. Eles ainda não tinham tido uma experiência divina com o Espírito Santo. Eles só tinham sido batizados no batismo de João. Então Paulo, vendo que era necessário para eles serem revestidos do Espírito Santo, ali ensina a eles a respeito do Espírito Santo e ao mesmo tempo ali eles recebem a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Qual a primeira lição que nós destacamos nesse texto? É necessário a liderança estar revestida do Espírito Santo para ser bem-sucedida naquilo que eles têm a fazer, naquilo que a obra eles têm a realizar. Hoje encontramos em muitos lugares pessoas que têm faculdade, pessoas que têm um bom falar, uma boa renda. Não que isso seja ruim, mas em muitos lugares a presença do Espírito Santo, principalmente na vida da liderança, ela já não é mais tão evidente. Muitos já estão fazendo a obra de Deus sem o Espírito Santo nas suas vidas, sem ser direcionado pelo Espírito Santo nas suas vidas. E Paulo, ele ensina para os líderes daquela cidade que era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo. Era necessário que eles fossem ser cheios da graça de Deus, do poder de Deus, porque eles estavam num contexto de perseguição, eles estavam num contexto de lutas e batalhas. E ali era necessário para eles serem bem-sucedidos, eles serem cheios do Espírito Santo de Deus. A segunda lição que nós observamos nesse texto é que Paulo, ele entra numa sinagoga e ali começa a falar da palavra de Deus por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então Paulo começa ali a ensinar a palavra de Deus, a pregar a Cristo, a pregar a palavra de Deus. Mas o versículo de número 9 vai dizer que alguns deles endureceu o seu coração e não obedeceram a palavra e ainda falavam mal do caminho perante a multidão, ou seja, ainda falavam mal a respeito da obra de Deus. Endureceram o seu coração para receber a palavra de Deus, não obedeceram a ela e ainda falavam mal a respeito daquilo que era pregado, daquilo que Paulo fazia. E ali Paulo retirou-se e separou os discípulos, disputando todos os dias numa escola de um certo tirano. Esse tirano era uma pessoa que tinha ali um ambiente onde era ensinado a palavra de Deus. E Paulo passa ali 2 anos ensinando a palavra de Deus. Ele deixa de estar disputando na sinagoga, ele deixa de estar ali falando na sinagoga e agora ele vai para algo mais íntimo com as pessoas ali, pregando a palavra de Deus naquela escola, naquele lugar. Então Paulo ali passa 2 anos ensinando a palavra de Deus, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus, do Senhor Jesus, assim como judeus, também como gregos. Então Paulo ele passa ali 2 anos ensinando a palavra de Deus, pessoa a pessoa, ensinando a palavra de Deus ali naquela escola, naquele espaço onde foi disponibilizado para ele ensinar a palavra de Deus. E ali 2 anos ensinando a palavra de Deus de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias
Ali, de sorte que até os lenços e aventais levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Ali Paulo, ele começa a ser usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, e era algo necessário para aquela região. Era algo necessário para aquelas pessoas ver a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Era uma região dominada pela idolatria, era uma região dominada pelos prazeres carnais, e ali eles viram algo muito maior e melhor do que os prazeres, do que os deuses que eles adoravam, que era o Deus de Paulo, o Deus que operava na vida de Paulo, que ali operava obras extraordinárias através de Paulo. E isso foi notório a todos os habitantes em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu sobre eles, todos eles, um temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ali, diante de todas aquelas maravilhas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo livres de espíritos malignos, ali pessoas que eram possessas por demônios eram libertas. Ali caiu um grande temor sobre todos aqueles habitantes, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Oh, que grande avivamento aconteceu ali naquela região, que grande manifestação do poder de Deus aconteceu ali naquela região. Existia palavra, existia milagres e aí existia confissão de pecados. E por último diz assim: também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Eles estavam fazendo um rompimento definitivo com o pecado. Ali eles deixam de praticar as artes mágicas, ali eles deixam de seguir aqueles espíritos malignos que davam ali sabedoria para eles a fazer aquelas artes mágicas. Então ali eles queimam na presença de todos os livros que muito eles tinham, que era de grande valor, que era de grande importância monetária, importância financeira. Então ali eles queimam na presença de todos, e eles ali estão fazendo um rompimento definitivo com o pecado. Eles deixam de estar fazendo aquilo que agradava a carne para estarem fazendo aquilo que agradava a Deus. E ali, meu amigo, e ali, minha amiga, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Um grande avivamento aconteceu ali em Éfeso, e ali aquela igreja mais tarde ela se tornou uma das maiores igrejas por causa da presença de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa que existia também milagres e maravilhas, e ali também existia muitas manifestações sobrenaturais de Deus, de modo que as pessoas tinham temor, que as pessoas tinham respeito pela palavra de Deus, e ali eles confessavam seus pecados diante de todos, e ali eles estavam rompendo definitivamente com o pecado. Isso é o avivamento. É isso que nós precisamos para os dias atuais, e é isso que Deus muito em breve fará em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo continue lhe abençoando muito mais em nome de Jesus.